Muito boa tarde, bem-vindo à Conversa Franca. É o segundo programa aqui na DNFM, com Miguel Loura e Filipe Palma. O meu nome é Luís Matias e aqui ficamos todas as terças-feiras até às 19 horas e também ao sábado de manhã, das 10 às 11. Bem-vindos, Miguel Loura e Filipe Palma. Cá estamos para o segundo programa. Começo por si, Miguel. Temos de falar do Orçamento do Estado para o próximo ano. Acha que precisamos de um orçamento do Estado para o próximo ano, de 2025? É que o Presidente Marcelo diz que se não existir orçamento, vai existir uma crise política e económica. Será assim mesmo? O que é que acha? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Enfim, aqueles que não nos ouviram da primeira vez, cumprimento. E não sabem o que perderam. Então, cabe-me a mim falar em primeiro lugar. Eu, que sou um médico dentista produtor de vinho, é que vou falar antes de um economista. Quer dizer, calhou-lhe assim a isto sorte. é armadilhas assim por todo lado. O país está armadilhado. A anterior foi ao contrário. Não, mas lá está, este tema é seu, não é meu. O que é que eu tenho a dizer sobre o orçamento? Eu odeio orçamento. Sabe porquê? É que o Filipe está-se aí a rir. O Filipe está-se a rir porque mama do orçamento. E o orçamento mama de mim. É que eu pago para o orçamento e você recebe. É que eu... Quer que eu lhe mostre? Não paga, não. Pago muito. Não paga, não acha que paga. Que é outra coisa que os economistas, pessoas inteligentes e preparadas, viram sempre a coisa de maneira... mas essa conversa para mim não pega. Eu não percebo nada de números, mas tenho a minha maneira de fazer contas. Eu faço contas sem saber de números. Um empresário sabe sempre de números. Pronto. Então, é assim... Se fosse eu, não havia orçamento, mas era de há 40... Quantos anos é que foi o 25 de Abril? 50. Há 50 anos que não havia orçamento. Está a perceber? Está-se a rir, não está? É assim, o Marcelo, não sei quem é o Marcelo. É o Marcelo Caetano, está a falar? Estou-me a rir para não chorar. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, diz que é necessário existir um entendimento entre os partidos. Mas quais partidos, nem Marcelo? Já sabe que eu não gosto dessas coisas, nem Presidente, nem de partidos, nem disso. Sim, isso é que é monárquico, não é? Exatamente. Nem sou fã do orçamento. Portanto, melhor é passar a palavra ao Filipe, o Filipe que fala do orçamento. Bem, então o Miguel já se descartou do assunto. Filipe Palma, é mesmo necessário um orçamento do Estado para 2025? O Presidente da República tem razão ao dizer que se não existir um orçamento, vai existir uma crise política e uma crise económica no país? Bom, agora de uma forma mais formal, boa tarde a vocês e a quem nos ouve, e que esperemos que com alguma fidelização que a gente consiga. Eu espero que o Miguel ainda tenha intervenção nesta matéria, porque... Eu queria. Porque ainda tem. Ele está à espera... está a ver o que sabemos, é que está a preparar-se. O que ele fez, e é bom que as pessoas saibam que o ordenamento das perguntas e das respostas é da responsabilidade do Luís Matias e não nossa, e que na semana passada calhou a ser... É rotativo, os inícios são rotativos, exatamente. Isto aqui não tem que ver com médicos empresários vinheteiros ou com economistas com 51 anos quase de função pública. Filipe, deixa intervir o VAR. O VAR está-me ali a fazer sinal. O VAR quer interromper, afinal, a decisão do Miguel Loura. Posso falar? Mas agora quero falar. Eu agora passei a palavra. É que foi o VAR. Eu agora então dou o primeiro pontapé de saída Filipe, nisto. Força lá. Mas, portanto, primeiro, isto não tem que ver com... O Orçamento de Estado é um instrumento de política. E, portanto, eu diria, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que o país não é para 2025. O país e os países precisam de orçamento de Estado, porque é aí que estão refletidas as propostas de política pública que se propõem fazer ao longo do ano, bem como as receitas
que permitem acomodar esses investimentos e essas despesas correntes, nomeadamente aquelas que ele há pouco falou, que têm que ver com aqueles que são trabalhadores do Estado e que, portanto, têm que ter os seus vencimentos, mas que também, por outro lado, pagam impostos e segurança social, etc., como sabemos. Portanto, o Orçamento de Estado tem também, além disso, que obedecer, porque somos europeus integrados na União Europeia, é importante que se diga isto. É que enquanto o Miguel, às vezes, de uma forma aligeirada como é seu timbre, diz ainda não se mudou nada desde o tempo de há 50 anos, não sei o quê. Não, nós agora que estamos na União Europeia também temos, e no euro, também temos que cumprir regras orçamentais, porque nós não podemos, como membros de pleno direito, não podemos dizer, entre aspas, permitam uma expressão, deem para cá a massa dos fundos europeus para a gente fazer aí umas obras, uns hospitais, umas escolas, isto e aquilo, e apoiar empresas, etc. Mas depois não damos nada em troco. Portanto, há regras orçamentais europeias que nós também temos que cumprir no desenho do nosso orçamento. Mas, como diz o Sr. Aníbal Silva, que julga que é grande crânio disto e é dado como tal, o Sr. Aníbal Silva já veio dizer, para proteger o atual Primeiro-Ministro, já veio dizer não há problema nenhum se trabalharmos em duodécimos. Trabalhar em duodécimos é não haver orçamento e trabalharmos mês a mês com 1/12 do orçamento do ano anterior. É evidente que isto mete-se pela cabeça de qualquer pessoa, sem ser preciso ser economista, que não é bom trabalhar em duodécimos. Mas porquê? Porquê? Porque a realidade e o mundo é volátil e nós Boa, Filipe. Siga, continue. Está cada vez mais inseguro. Sim. E, portanto, é bom que não se possa estar agarrado aos números que tivemos ganda Filipe. do ano Estou passado. a adorar. E queremos. Sou um grande pescador. Pescador. Posso? É assim, como é que você Deixa o Filipe justifica terminar. então? Mas Como deixa-me é que você raciocínio. já o justifico que eu, o que você sendo quiser. um microempresário e um micro-trabalhador por conta própria, os gajos queiram receber e ninguém desiste da ideia de por conta. Lembre-se do que disse no último minuto. Aquilo que o senhor disse no último minuto deita ao chão toda a legitimidade a um Estado e a um Governo de cobrar impostos por conta. Isso são questões das finanças. Filipe, As finanças já não têm. Quer dizer, eu então agora sou chamado a pagar por conta. Mas, Miguel, deixa só o Filipe terminar aqui este raciocínio e eu já passo essa linha de raciocínio que também está a trazer. Sim. Esta que é a linha. Sim. Exatamente. Portanto, Tudo na mesma linha. um orçamento de Estado, nomeadamente numa economia aberta e num mundo Como é que se paga por conta? em constante evolução, e infelizmente em evolução má, não em termos de crescimento, porque temos guerras à porta da Europa, temos a Alemanha, motor da Europa, a gripar, portanto, nós não sabemos, por isso é que o orçamento tem que ser rigoroso e é aquilo que diz rigorosamente executado. E é isso que diz o Presidente da República quando diz que é preciso orçamento. Mas esse orçamento é evidente que tem que ter a base, tem que ser o Governo a apresentá-lo, mas numa Assembleia da República em que há quase, tirando um determinado partido, há praticamente um empate entre os blocos da direita e da esquerda que têm algumas diferenças de análise e de perspectivas de futuro para o país, é evidente que não pode haver uma imposição, mas sim uma negociação. Há condições para negociar? Eu digo-lhe que há. Então já vamos saber porque é que há condições para negociar, mas aqui perguntava ao Miguel. O Miguel levou aqui para uma questão da linha da volatilidade e da incerteza, porque fez essa comparação entre, então, para o Estado é necessário saber lidar com a incerteza, mas impõe
certezas no mundo incerto aos outros? É isso, Miguel? Completamente. Mas neste caso, não será... Então, também, agarrando nessas suas palavras, se calhar é melhor realmente existir um orçamento para se lidar melhor com a situação. O que é com a melhor, tal incerteza. O que é melhor é a gente ter a sensação que andamos a viver num país que é governado, tanto faz um partido agora como depois o outro, como as alianças que se possam fazer, porque não se esqueçam que a esquerda já fez alianças com toda a rataria que por aí anda. Portanto, falar no tal partido constantemente, sendo o tal partido muito melhor que a rataria com quem foram capazes de se associar, tem que mudar um bocadinho. Temos que ser mais construtivos em relação ao tal partido que mete os pontos nos is em relação a muitos assuntos. Eu em democracia não chamo aos partidos rataria. Mas eu chamo. Há rataria em todo lado. Está a perceber? Quando a gente não formos capazes de pôr os defeitos em todas as coisas boas que existem, a gente não é capaz de as reparar. E as coisas precisam de uma reparação constante. Está a perceber? A democracia é isso. E o problema é a gente é politicamente correto. O que é que eu vejo nos últimos dias em relação a este tema orçamento? Ontem veio, mais uma vez, o salta-pecinhas, pôr-se em bicos de pés e uma ganda gravata. Agora, os gajos, quando chegam àquele lugar, dá-me ideia que tem uma joint venture, mas salta-pecinhas é um gajo que se orgulha de ser o autor de uma data de coisas normalmente boas ou que deem votos, sem ter feito nada para contribuir para que elas aconteçam. Pronto, quem é fácil de perceber quem é. Portanto, o tal rapaz vai à televisão e diz: consegui 500 milhões. 500 milhões. Será que esses 500 milhões estão aí pendurados, só vêm para cá se o orçamento for aprovado? É que andamos sempre com estes joguinhos. Quer dizer, o orçamento não presta para nada nem serve para nada. Mas se houver aí um gajo que manda para cá 500 milhões... o tal cabrito de cornadas mansas dança. É assim. Parece que estamos atrás dos 500 milhões. Será? Ou não? Depois a seguir, o que é que a gente vê? Partidos cheios de meninos. Meninos. Quem que a conversa sobre o orçamento é desta natureza? Tu foste falar com o outro sem me dizer nada, eu vi-te no jardim atrás da árvore, numa posição, fico muito ofendido, em segredo, devias-me ter falado comigo primeiro. É tudo parvoices. Falam... Pessoas que ocupam os lugares maiores deste país falam como se fossem criançolas mal criadas e mimadas. Isto tem que acabar. Porque a gente está cá em baixo, estamos a pagar os tais por conta. E você não paga por conta, mas paga de outra maneira também. E depois o que é que a gente assiste? É uma data de meninós que andam ali, sabe para quê? Sabe para quê? Para aquilo que a gente sabe. Engordar. Comprar as tais gravatas. Ensinar aos tais miúdos que andam na escola, ainda no liceu, isto já foi conversa da semana passada, e que já andam a pensar, o que é que quer ser? No seu tempo você queria ser piloto aviador, bombeiro, maquinista, e os gajos agora dizem que já querem ser embaixadores, primeiros-ministros, presidentes da República. Ouça, é tudo uma cambada de mal-criados. Primeiros-ministros, presidente da República, tudo mal-criados. O próprio Marcelo é um mal-criado. Percebe? E isto, assim não vai. Porque andamos todos, alguns, a fazer sacrifícios. Está a perceber? O orçamento, eu imagino que o orçamento faça falta, como é óbvio, não é? O orçamento faz falta, está tudo ali à espera que chegue o tacho, não é? Está tudo à espera. O tacho. O Bordal Pinheiro já lhe chamava tacho, eu vou-lhe continuar a chamar tacho. Pronto. É assim, está tudo ali à espera que chegue o caroço, as condições, e agora parece que vêm 500 milhões agarrados. E falam dos temas importantes numa casa que devia ser importante. De uma maneira. Parece novela. Foram educados para as novelas. E não saímos disto. Eu, tecnicamente, não sei falar de rubricas e de orçamentos e disto e daquilo. Mas acha que é importante que exista um orçamento? Não. Porquê é que há de ser importante? Não vejo. Só por regras. Porque desde que haja para pagar os ordenados às pessoas, desde que haja para pagar os fornecedores, desde que haja para nada de coisas, as coisas provisoriamente podem funcionar sem orçamento. O que se passa aqui é uma guerrinha política, mais uma vez, partidos contra partidos, a ver se isto vai abaixo, a ver se há novas eleições, a ver se há novos lugares, a ver se a gente tira os lugares ao Chega, porque o Chega, teve 50, pode passar para 30, deixa lá ver se isto...
e tal. Andamos nos joguinhos da política manhosa de meninos mal-criados. É o que é. Filipe, um dos problemas de não existir orçamento é precisamente... Há pouco falava da questão dos dinheiros vindos da Europa. O Miguel aborda os 500 milhões que foi falado de se poder fazer uma compensação às vítimas dos incêndios. É um risco esse dinheiro, por exemplo, não poder ser atribuído ou alterado no orçamento? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque os 500 milhões são do fundo de coesão e que a Europa tem exatamente são para Portugal, porque são necessários os 500 milhões, como seriam para a Espanha ou para outro país qualquer, dentro destas questões ditas catástrofe. E já fizeram as contas? Estão depressa? Fizeram as contas assim tão depressa? Devem ter um cenário de 500 e depois pode ser 400 ou 600, isso não sei. Os 500 foram mandados em número redondo, mas isso não tem nada a ver com esta questão orçamental. Eu ouvi o Miguel com toda a atenção e, contrariamente à semana passada, não concordei com quase nada do que ele disse. Mas se fosse para os dois concordarem um com o outro, estamos aqui com um bocado. Às vezes é importante. E, portanto, os 500 milhões não têm nada que ver e a questão das negociações. Portanto, vamos lá ver. Porque temos aqui um cenário de negociações necessárias no Parlamento, certo, como o Miguel falou, como o Filipe falou, exatamente há pouco. O Miguel também falou nisso. Vamos lá ver. Mas o Miguel colocou a ênfase numa questão que eu aqui tenho a obrigação de completar, nem é complementar, que é a seguinte: desde que haja mais ou menos citação de cor do que o Miguel acabou de dizer há pouco tempo, desde que haja para os salários daqui, dali, não sei o quê, está tudo certo. Isso é uma parte do orçamento. Porque o decisivo nisto, e o que está aqui em causa, por isso é que as políticas que vão ser absorvidas pelas verbas inscritas no orçamento, desde que se execute bem, é evidente, são decisivas nisto. Essa parte, digamos, corrente do funcionalismo público, e o funcionalismo público, contrariamente ao que as pessoas pensam, é funcionário, é das finanças, isto, aquilo, o funcionalismo público é também os senhores juízes, os senhores procuradores, os médicos do Serviço Nacional de Saúde, os professores das escolas. Eu acho que não há dúvidas contra isso. Pronto, portanto, tudo isso faz parte da organização do Estado. Despesas correntes. A grande questão é quais são. Primeiro, onde é que temos as receitas para. As receitas têm que ver com os impostos que são cobrados, tanto às empresas como aos privados. E aí, dentro das ditas negociações, há aí tem que haver negociações, mas vai haver aí diferenças, nomeadamente ao nível, como têm ouvido, do abaixamento e dos escalões para o IRC, para as empresas, ou do IRS jovem, que agora se fala muito, etc. Mas não vamos entrar nesses pormenores, não é isso que as pessoas querem. O que as pessoas querem saber é o orçamento. Por isso é que a questão dos duodécimos pode ser penalizadora, nomeadamente na situação atual que se vive. Tem que ver com as despesas de capital. As despesas de capital é os investimentos. Ou seja, nós temos que ter receitas no orçamento que permitam não só pagar aos seus funcionários, mas investir. Investir aonde? Investir onde as políticas públicas, e aí sim, quem ganha eleições e é governo, deve propor e ter um caminho. E a oposição deve dizer é melhor por ali em vez de por aí, discutirem e negociarem. A negociação é isto, é haver um que diz, se houver imposição, ou mesmo, repare, ainda há 2 anos, digamos assim, arredondando, ainda há 2 anos, em plena maioria absoluta do Partido Socialista, eu dizia maioria absoluta não quer dizer que não se negocie. Aliás... E quem é que dizia isso? Mas você não era o primeiro-ministro. Espera. E isto tudo para dizer o quê?
é no orçamento que estão lá as linhas principais daquilo que o Keynes defendia já há muitos anos atrás, um grande mentor. Qual é o volume da dívida pública do país? Para onde é que faz falta colocar o dinheiro do Estado, digamos assim, exato, para produzir riqueza, investimento. Investimento público. Onde é que faz falta fazer um hospital? Por exemplo, os Algarvios dizem que faz. Mas não passámos de este zero. está a fazer. Não passámos de Onde zero é que dívida. faz falta recuperar e fazer novas escolas? Onde é que faz falta criar novas acessibilidades para não só dar segurança e coesão ao território e às pessoas mais velhas, mas também, noutros casos, competitividade à economia. Isso tudo é necessário no orçamento. Está a ver? Por isso é que com os duodécimos não dá. Porque você não tem foi dinheiro decidido no ano anterior, pode não corresponder à situação atual da política que se quer implementar agora. E à visão que se quer para o país. Mas aí estamos todos de acordo. O problema é que passámos de zero dívida pública para um volume brutal de dívida pública que suporta todas as ideias de quem é governo. Dá 50 anos para cá. Isto não há... Fica-se a dever. Fica-se a dever. Uma das regras europeias é exatamente a obrigação de ir diminuindo a dívida pública. Não é o que alguns países têm feito. Não, eu estou a falar de Portugal. Pronto. E tem vindo a diminuir, como sabemos. Ok. Mas então isto foi sempre a bandalheira, não é? Estamos a dever um volume de dinheiro que você, que é economista, é que sabe dizer a eles. Eu não sei. Estamos a dever muita massa. Muito dinheiro, não é? Pronto. Ou seja... Para fazer obra pública era fazer e depois logo não sei o quê. Foi a maneira como você educou estes que agora mandam. Foi a gastar de qualquer maneira que alguém resolve. Mas independentemente dos investimentos privados que também são apoiados pelo Orçamento de Estado... Nunca vi. Não. Então, basta... Olha, as tabelas do IRC têm que ver com o Orçamento de Estado. Se elas forem mais favoráveis aos empresários, como agora até é uma das bases de discussão, portanto há apoio. Como também nos fundos comunitários há apoios. Agora, isso não quer dizer que não tenha... Havia um amigo meu que me dizia nos tempos em que eu não era tão keynesiano, e ele dizia assim, keynesiano graças a Deus. Que era o gajo que defendia muito... nomeadamente... Você é keynesiano. Epá, agora sou mais que já fui. Porque, repare numa coisa, velho, num país a necessitar de desenvolvimento e que passe por crises, o Keynes tenta Mas é dar que estamos razão. sempre em crise, senhor. O investimento público que nos alavanca para o desenvolvimento. Não está a ver? Depois, e onde é que está o período depois do desenvolvimento? Também leu Friedman, não leu? Lima não gosto. Pois, não gosto. Obrigadinho. Milton Friedman já não é. Essa é que é a diferença. É que eu li Friedman, tinha 15 anos de idade. Percebe? E gosto. E o senhor leu Marx? Epá, esse nem preciso de ler. Bom. Vocês leram todos, eu assim, pronto. Vou deixar o Marx para vocês. Pronto. Vocês Bem, leem mas Marx. nós dentro da Eu, dialética felizmente só li Friedman. que temos Sabe uma coisa? nesta Tudo conversa o que tenho franca... comprei com 25 anos de idade. Pois, está a olhar para mim com esse espanto. Comprei com 25 anos de idade com o meu. Não foi heranças, nem foi nada. Foi com o meu. Como quem diz, há que trabalhar. Há que investir. Eu comecei a dar aulas com 23 anos, portanto comecei a ter o meu aos 23 anos. Já não é mau. Para concluirmos o tema, queria não é apenas... mau. Mas pode ser Keynes. Queria apenas... Pode ser Keynes. Queria apenas para concluirmos este tema... Os países terão talvez que alternar políticas, e é para isso que serve a democracia. Não é? Só que o nosso nunca alterna. O nosso, neste momento, temos dois partidos que são iguaizinhos. Iguaizinhos. São salta-pecinhas de um lado e salta-pecinhas do outro. Quem são? Epá, a pergunta é tão difícil, tão difícil. Está a dizer de que é o responder. PSD e o PS, eu digo-lhe que não são iguais. Iguaizinhos. Aquilo é não mudar nada. Isso digo E eu tanto não que sei. é assim, que são abraçar. O Marcelo parece que só tem 2 braços. Não sei se ele tem mais algum. E dá perfeitamente para abraçar os dois. Aquilo Neste momento, para terminar a minha intervenção deste ponto, é evidente que o Marcelo, que anda ao colo com o Primeiro-Ministro, as negociações... E com a oposição. As negociações se correrem mal, Luís Matias e Miguel, as negociações se correrem mal neste momento,
Ameaça que se vai embora. Então, mas o homem está no fim e agora é que ameaça que se vai embora. Não é ele. Ameaça com eleições que só vão favorecer o partido que está no poder neste momento, que é o dele. Que é exatamente por isso que numa negociação, mesmo das difíceis, numa negociação tem que se partir primeiro olhos nos olhos, mas depois se quiser, com posições muito extremadas de um lado e do outro. E as negociações é mesmo isso, é poder aproximar até ao meio. Ir cedendo de um lado, cedendo do outro. Isso é que é negociar. Tudo o resto não é negociar. Tudo bem, mas tudo bem, só que eles estão a negociar coisas que são as mesmas. Eles pensam a mesma maneira, têm as mesmas ideias. Então vai ser fácil encontrar e fazem um teatro. Acordo. Vai ser fácil um acordo, é isso, Miguel. Do orçamento, que teremos oportunidade para falar noutras oportunidades também. Agora vamos mudar para um tema muito mais interessante para si, tenho a certeza, que é Olivença. Será que Olivença... Desculpe lá, Miguel, Luís, desculpe lá. Até porque, independentemente de ser você a conduzir e a tratar dos temas, etc., neste momento é evidente que já está dado o pontapé de saída, que ainda não está lá fora ao nível dos políticos, porque o orçamento ainda nem proposta há. Exatamente. Temos muito para falar sobre o assunto. Ainda estamos muito longe de poder discutir o orçamento. Ele ainda nem proposta há. É a questão política sobre a perspectiva de crise ou não crise e da importância de um orçamento que aqui trouxemos. Mas, Miguel Louro, Olivença é um irritante entre Portugal e Espanha. O Ministro da Defesa esteve em Estremoz, no regimento dos dragões de Olivença. Nos Dragões de Olivença e fez as declarações que fez. Deve ser tema só para o pôr nervoso. Não põe nada nervoso, absolutamente nada. Mas fazem sentido ou não declarações como aquelas que o Ministro da Defesa disse? De acordo com o Tratado de Alcaniz, desde então, aquele território é um território português. Depois, na Guerra das Laranjas, houve aquela ocupação. O Tratado de Viena determina uma entrega ao território português. Mas deve ser verbalizado assim por um governante, como foi? Ou deve existir alguns cuidados? Eu vou ser sincero com você. Eu até conheço pessoalmente o Ministro, simpatizo com ele, mas de há uns tempos para cá não estou nada de acordo com nada do que ele faz ou diz. Com essa também não estou. Também não percebo qual é o assunto. Não percebo qual é o assunto. O assunto não existe, é um não assunto, lá está. É outra vez uma data de salta-pecinhas a porem-se em bicos de pés para inventarem só merdinhas. Está a perceber? O assunto não é assunto. A minha mãe é espanhola. Percebe? E eu descobri agora, tardiamente, que até por acaso, eu pensava que a família era de um sítio e afinal é de outro. Aquelas coisas. Dentro das regiões espanholas. Sim. E... De que lado é que é? Somos de uma data de lados, mas foram muito intensamente aqui da Extremadura. E eu vou muito à Extremadura, por variadíssimas razões, gosto de ir e vou. E Olivença é Extremadura. Muito bem. Pronto. No programa anterior, não sei se foi on ou off, que falámos sobre outra região de Espanha que também tinha sido portuguesa e para aqui para ali. Foi off. Essa região e essa aldeia que falou, eu fui estudar o assunto. Porquê? Porque um tetravô meu nasceu lá. Aquilo não foi bem uma ocupação. Quer dizer, naquele tempo, 1800 e não sei o quê, as coisas eram ocupadas por razões profissionais. Portanto, Herrera, lá ao pé aqui de Valência de Alcântara, Herrera de Alcântara, era ocupada por portugueses porque aquilo era quase um território, era espanhol, mas era abandonado e era ocupado por portugueses agricultores. Então aquilo era quase como se fosse Portugal. E eles tinham que ocupar aquilo de qualquer maneira, mas aquilo era, como disse, você é que disse no outro dia que aquilo tinha sido espanhol. Acho que nunca foi espanhol, mas era ocupado, nunca foi português, mas era ocupado por portugueses. Os portugueses é que lá viviam. Isto não é importante, como não é importante agora. Nessa altura, essa região era ocupada por portugueses. Porquê? Porque iam para lá fazer agricultura. Pagavam até rendas, algumas vezes, outras vezes não pagavam pastagens, mas eles é que viviam naquele sítio. E aqui, hoje em dia, o problema é igual. Alguém vai com... As fronteiras estão abertas. Nós fizemos a ponte que estava destruída desde essa altura, fizemos uma ponte nova e eu acho que fizemos lindamente em fazer a ponte nova.
eles têm, acho que consentimento, Na ponta ali a em liberdade, cima, sim. Têm consentimento, a Dissemos. liberdade para terem dupla E nacionalidade. foi muita dificuldade em que se conseguir Sim, condições mas para conseguiu-se. fazer essa ponte. Sim, Teve que haver relações sim, diplomáticas e sim, tudo. completamente. Não tinha, Como é óbvio, nem não é? tinha que ver com os fundos, Claro. com fundos para construir. Sim, e ainda bem que fizemos. Quem chegar ao Também Olivença, acho. Eu também quem acho. chegar ao Olivença, vê que aquilo foi Portugal. Mas quem chegar a Goa também vê que Goa foi Portugal. Quem chegar à costa da África toda vê edifícios e diz isto também é Portugal. E o Brasil também é Portugal. E Macau também é Portugal. Porquê? E Timor Porque a gente e olha Malaca. para aquilo, a gente olha para aquilo e diz, isto é Portugal. E as ruas. Isto é Portugal que aqui está. E a toponímia. Essa presença ninguém nunca vai tirar. Não é? Agora, o que é que fica? O que é que interessa aos tratados? O tratado amanhã faz outro tratado e por aí fora. Há injustiças de tratados do mundo inteiro acerca de uma data de coisas. Não é só territórios. Eu hoje sou português e vou ao Olivença. Quer saber se estou em Portugal ou se estou em Espanha? Esta União Europeia trouxe-nos um bocado isto. A possibilidade de livre circulação e a gente está nos sítios. Eu estou ao Olivença e aquilo é espanhol, é diferente do que ser português. Eu tenho que perguntar aos gajos que lá vivem. Vocês querem ser o quê? Eles vão dizer que querem ser espanhóis. Porquê? Porque têm um ordenado melhor, têm condições melhores, têm coisas melhores. Pronto, se nós tivéssemos coisas muito melhores que eles, se calhar eles diziam, não, a gente gostava de voltar. Mas é que aquilo não é só Olivença. Aquilo, se calhar, é um bocado de terra que vai até lá a Oliva de la Fronteira. Por alguma razão, aquilo se chama Oliva de la Fronteira. Aquilo é um bocado de terra grande, envolve uma data de coisas, uma data de pessoas, uma data de coisas. Eu acho que é um assunto que não é assunto. Temos a liberdade de desfrutar aquilo com total liberdade. Vamos querer o quê? Arranjar mais território? Para quê? Para termos mais despesa? Para termos um interior mais abandonado? Para nós que vivemos... Os espanhóis, se calhar, têm uma data de regalias que a gente não tem por viverem na interioridade. Nós não temos regalias nenhumas por viver na interioridade. Já devíamos ter no orçamento. Quer dizer, a gente devíamos ter isenções de impostos para estar aqui a aguentar isto. Por isso é que são as políticas públicas. Aí está-me a dar razão. Não, mas é que o dar-lhe razão é a mesma coisa. É claro que eu lhe dou razão em umas coisas e não dou noutras, mas isso é... Ainda bem. Claro. E eu igual. Claro, Ainda pessoas bem. diferentes têm coisas em que concordam e coisas Uma em que não riqueza concordam. vem da diferença. Pronto. Agora, o que é que a gente quer ao Olivença para quê, senhor? É um assunto que não é assunto. É um assunto só para pessoas que não têm... deve sobrar tempo. E então têm que pensar nestas porcarias. Agora, é claro... Mas acha que sobrou tempo ao Nuno Melo? Acha que anda a sobrar tempo ao Nuno Melo, ao Ministro da Defesa? Porque ou então foi jornalistas que pregaram uma rasteira e ele querem responder a tudo e querem ter resposta para tudo e lançou uma boca, pronto. E a seguir agarraram-lhe a boca e nunca mais largaram e tornaram isto assunto. Você agora trouxe isto ao programa. Se não trouxesse, não fazia falta nenhuma. Filipe Palma, isto é um irritante ou é uma questão que está perfeitamente entendida entre os dois Estados e que vai sendo tratada assim neste limbo em que realmente quando vamos a Olivença não deixamos de sentir estar até no nosso país e vice-versa, quer dizer, mas o certo é que quando vamos para lá encontramos uma tabuleta a dizer Espanha e quando regressamos não encontramos nenhuma a dizer Portugal. Isso quer dizer que nunca saímos do país, é isso? Não. Isso é o território. Você está a falar do território. O que eu acho é o seguinte, sendo certo que, nomeadamente quando o Miguel falou, e bem de Goa, deste e daquilo, eu subscrevo totalmente. E acho que é um assunto também. Eu concordei com essas partes todas que ele disse. Temos mais com que nos preocupar do que com o assunto da Olivença. Agora, há uma coisa onde, e é isso que eu acho que tem que aqui ser realçado, e tem que ver com o Ministro Melo, que ele disse que simpatizava muito com ele. Eu vou já dizer porque é que não simpatizo, e não é por ter vindo para uma cerimónia militar no Regimento de Cavalaria de Estremoz, com os chefes militares todos atrás, parecia que queria invadir Olivença. E, portanto, não tem estatuto, nem tem para ser Ministro da Defesa. E mais, acho que foi uma garotice. Agora, a questão é a seguinte. Em termos formais, eu subscrevo completamente aquilo que uma pessoa
que eu respeito muito como pensador deste país, pensador e professor, que é o Jorge Miranda, no Público escrevia sobre Olivença e sobre a intervenção do Nuno Melo. Ele disse, em termos de direito internacional estrito sensu, Portugal tem toda a razão. Ou seja, efetivamente, há um tratado que diz que aquilo é português. Só que isto é um não assunto, como diz o Miguel, porque temos mais que fazer do que ter Olivença, que tem que ser tratado como realpolitik. A realpolitik, vamos lá ver, o Willy Brandt e o Helmut Kohl eram dois grandes líderes da Alemanha, cada um de mais ou menos da esquerda social-democrata, outro da direita socialista. O Willy Brandt. Sim, Socialista. está bem. Chama-se SPD na Alemanha. Chama-se Grande amigo de Mário Soares. Chama-se SPD, não se chama Partido Socialista, chama-se Partido Social Democrata. E o outro corresponde um bocado ao PSD e ao CDS, o Helmut Kohl. E tiveram que se juntar para resolver o problema da Alemanha e da reunificação alemã e não sei o quê. E ficou na história o termo realpolitik. O Ministro dos Negócios Estrangeiros atual, o Sr. Rangel, já veio dizer que é um não assunto. E cada vez que há cimeiras com Espanha, têm mais, entre aspas, com que se entreter com a questão da Olivença. Nomeadamente, e isso sim é um assunto sério, com as questões ligadas à água, etc. Muito bem. Isso é que são assuntos. Muito bem. Não é... E ainda por cima, fronteira com a Olivença. Exatamente. A água está ali ao pé. Parece que querem levar umas portanto, disputazinhas para ali. O que eu acho que o Ministro da Defesa, portanto, que eu não simpatizo e que acho que foi... Mas não tem a ver com isso. Não, eu acho que em termos políticos ele quis dar uma prova de vida porque ele sabe que está num partido que já não existe e que só está no governo porque o método onde permite ao PSD que os poucos votos que o CDS tem, indo juntos numa aliança, dão mais votos e permitem mais deputados. Aliás, eu desafio os homens das contas a separar os votos que o CDS, que nas eleições anteriores não elegeu nenhum deputado, zero, mas, portanto, só esses números tirarem-nos distrito a distrito dos votos da AD e iam ver quem é que tinha ganho as eleições. E isso nunca ninguém disse, digo eu aqui. Não, já toda a gente disse isso. Já toda a gente disse isso, mas olha lá, portanto, não provoque, é mesmo um não assunto, os acho antigos eu. simpatizantes do CDS, porque depois pode perder as eleições. Não provoco. Se Eu não vou estou a provocar ninguém. sou eu a meter-me consigo. Não estou a provocar ninguém. Sou eu para ver. Não, está a provocar. O CDS teve muita gente. Eu fui do CDS. Está bem, mas neste momento é moribundo. Se eu voltar ao CDS, se calhar arranjo pelo menos mais 6 votos. O CDS neste momento já não é partido, se não for na AD. O PS não tem. O PS foi isso que ele quis fazer no Nuno Melo. mas a gente não devíamos ir por este caminho dos partidos e da discussão, identificá-lo assim com um e eu com outro, Mas ou eu sem nenhum e tal. Porque, efetivamente, a gente não vai lá nenhum por aí. Está a perceber? Os piores exemplos vêm daquilo que o Costa fez com a bicicleta. A bicicleta. A bicicleta é o quê? A geringonça, senhor. Está a perceber? Vocês é que deram importância a coisas que não existem. E tornaram-nos em partidos e montaram-se num voto, às vezes, um deputado, 2, e deram-lhes a importância e agora temos que os aturar. Está a perceber? Não foram os partidos de cá que andaram a criar assuntos de fragmentação ridículos, com temas ridículos, porque a Olivença pode ser uma coisa dessas também. Amanhã arranjamos aí uma data de malucos no país inteiro que achem que a Olivença, ao contrário de nós, que é um assunto muito importante. Fazem um partido político e conseguem eleger um deputado. E depois esse deputado pode dar a vitória a um dos outros partidos numa geringonça. E a gente vai ter que aturar esse tema para o resto da vida. Mas neste momento é como diz o Luís, é um irritante e um não assunto. Também acho. Não acha, Miguel? Acho completamente. Acho completamente. Vou a Olivença todos os anos, divirto-me muito em Olivença e quando lá estou, não estou nada a pensar se sou português ou sou espanhol, como o mesmo presunto.
como os mesmos calamares, nem como as nós. mesmas tortilhas. Nem nós, nem eles. Tudo. Sim, Estamos- é completamente... Como o Miguel disse uma coisa importante na intervenção dele, foi Quando? Não, nesta sobre a Olivença, que é a história da abolição das fronteiras, que felizmente a União Europeia permitiu com o espaço Schengen a livre circulação, etc. Certo? Portanto, para que é que estamos agora a ir buscar isto quando há, sim, assuntos bilaterais importantes? Mas é que estamos e a têm ver que ser exemplos discutidos. espalhados na Europa. A Catalunha, o País Basco, a Sardenha e outras zonas constante. É só para arranjar conflitos. É só para arranjar fragmentação. É só para arranjar, em alguns casos, assuntos graves. Não ajudam ninguém. Não ajudam ninguém. Sim, eu concordo. Quer dizer, já temos a democracia na Europa toda, já temos as populações. Eu sou mais afrancesado do que espanhol. Está bem, seja. Alguém o proíbe de ser. Seja. E estamos constantemente a minar. Debaixo da democracia. Eu não sou um grande democrata. Eu não sou. Mas debaixo da democracia. Eu penso ser. Sim, mas eu não acho sou. que sou. Eu não sou. E acho que temos que Ouça. defender a democracia. Você é que diz que não é. Você Não, é democrata. Não, eu defendo É o ser feitio. Não, eu defendo a liberdade, não defendo a democracia. Mas, Não, é que a democracia tem que é que muitas quer coisas dizer a em que é liberdade? contra a liberdade. A o que é que democracia, quer dizer a liberdade? A democracia, muitas vezes, é contra a liberdade. Arranja pesarilhos por todo lado. Está a perceber? Bom, outro tema. Há liberdades Exato, e individuais e liberdades temos outro tema, para os problemas que arranjaram na Catalunha. Porque a Catalunha obrigatoriamente tem que falar catalão e os problemas que daí e arranjam outra, e quando esse tema não pega arranjam outro tema, e outro tema, e outro tema, e outro tema, e outro tema. Pois tem, nós também temos línguas próprias e tal, mas ajudam-nos. Então você e eu fomos à escola, ensinaram-nos francês, não é? Nós começámos Inglês. pelo francês, o inglês era mais tarde. Pronto, o inglês era mais tarde, porquê? Porque os países acharam que a gente aprendendo línguas tínhamos mais um trunfo para as nossas vidas, por aí tenho fora, dúvida nenhuma. para as profissões, etc. Veio-se a confirmar que estavam certos. E agora andamos outra vez para trás a obrigar os miúdos a aprender catalão. Para quê? Ao mirandês. Ao mirandês. Para quê? Para quê? Para arranjar um tema de uma briga. Filipe, só para concluir, então um tema como este é criado por fragilidade da democracia, a democracia é que permite criar temas como os de Olivença, sim. Não, eu acho que o tema possam gerar os tais problemas que o Miguel aqui falava. Está-se a querer inventar um problema? Não, o que eu acho é que a fragilidade do Ministro da Defesa como representante de um partido defunto é que levantou o problema para dar prova de vida. Não é mais nada que isso. Voltamos ao mesmo. Nós, em termos de europeus e ibéricos, nós temos, nomeadamente, muito importante que com estas questões ligadas às alterações climáticas, às secas, cada vez mais extremas e de mais tempo, etc., temos que ter uma política real e bilateral que tem que ver nomeadamente com os rios internacionais. Sobre esta questão, então, o para problema fechar... que nós temos aqui, quando falamos em seca e falta de água aqui e ali, na Andaluzia e na Extremadura, nomeadamente, eles também a têm. Claro. E, portanto... Esses são os temas importantes no debate. Eu acho que isso já está negociado e em tratados. Isso está escrito está também. em tratados, mas vai ter que avançar para revisões. Claro. Como é evidente. Como é evidente. Não é evidente. Portanto, estarmos sempre a deitar pedrinhas para coisas que não existem. Não sei se o Miguel e o Filipe concordarão que Olivença seja um concelho do distrito de Évora na Extremadura espanhola. Não sei se será isso, mas vamos partir para outro tema. Não, então aquilo, até historicamente, aquilo era Duque de Cadaval. Vamos... Aquilo era Casa Cadaval. Está aqui o Palácio dos Cadavais aqui ao lado do Templo de Évora. Portanto, aquilo era uma coisa muito perto aqui do poder de Évora. Aquilo estava dependente do poder de Évora. Mas... acho que sim. Quer dizer... Eu isso não sei tão bem é pouco porque relevante. Eu sou do Baixo Alentejo. É pouco relevante. Eu acho que nos tempos de hoje é pouco relevante.
Temos... Agora, a história continua. Muito pouco. Isto daqui a 100 anos vai estar diferente. Se calhar vai. As fronteiras vão estar diferentes. Se calhar vão. Nós já não temos há muito problema. tempo, temos 10 Não minutos de temos, programa, não temos. de programa, mas eu gostava que ainda aqui abordassem um outro assunto que marcou muitas notícias nos últimos tempos. No verão, já no adeus ao verão, foi a fuga de Val de Judeus. 5 homens fugiram de uma das mais seguras prisões de Portugal, cumpriam penas entre 7 e os 25 anos e Miguel Louro, temos aqui um confronto entre recursos do Estado versus recursos dos criminosos. Isto surpreende? Acha que é assim tão pouco normal existir uma fuga de uma prisão? Não. Eu sou a favor das fugas. Não gosto de prisões, é uma coisa que não me agrada, nem para mim. Os que merecem lá estar, tudo bem. Mas é que a gente merece prender alguém. Portugal merece prender alguém. Se Portugal merecesse prender alguém, havia uma data de gajos que são considerados heróis neste país que estavam presos. Portanto, há aqui uma alteração de valores em Portugal que uns gajos estão lá dentro e a gente não percebe o que é que lá estão a fazer e outros estão cá fora e a gente também não percebe porque é que não estão lá dentro. Portanto, fugiram 5 presos. Não espanta nada, mas espanta para quê? Ninguém cumpre com aquilo que são as suas obrigações. Isto é tudo. Falamos desde da outra vez a mesma coisa. A tónica é esta. Não há educação. E não havendo educação passa por o juiz que interferiu neste caso e que facilitou a fuga, não tem educação nem preparação. Quer dizer, fala no caso do juiz que decidiu transferir, claro, permitiu é evidente, a transferência destes destes presos como para é outra, evidente, tal como por se uma, viu, por isto uma já não é outra a primeira cadeia. vez. Quer dizer, para ser juiz não é só estudar, é preciso mais coisas, é preciso ter uma preparação. Agora, como é que fazer o currículo do juiz eu não era capaz de fazer. Mas vê-se perfeitamente que há aqui qualquer coisa que não funciona. Vê-se constantemente. Os incendiários são imediatamente soltos. Depois pegam fogos e as penas são bola. Agora é presos muito perigosos e onde eu, francamente não ouvi dizer qual era o grande perigo dos presos e aquilo que eles cometeram, se foi cá, se não foi cá. Já nem leio, estou farto de temas que para mim já não são temas. Fugiram, não me espanta nada. Fugiram com uma escada à vista de toda a gente durante o dia, não me espanta nada. Porquê? Porque ninguém cumpre em Portugal as suas obrigações. Ninguém tem o sentido do dever, só têm o sentido do receber. Têm todos direitos, nascem logo com direitos. E não vamos a lado nenhum. Obrigações ninguém tem. A partir daí é tudo vulnerável. Funciona tudo mal. É evidente que um criminoso está lá para se pirar, ou está lá para ficar lá o resto da vida. E depois acontece. Ouça, isto é grave, fugirem 5 gajos. Deus queira que tenham ido embora. Era argentino. Vá para a Argentina, não chateia. Eu ainda tenho que dar de comer a um gajo que é argentino. Vá lá para a terra dele. É muito perigoso. Então vá para lá. Agora, assaltaram tanques, aconteceu alguma coisa. Já ouvi falar mais uma vez de tanques. Tanques era debaixo da responsabilidade do Sr. Marcelo. Está a perceber? Está calado com tanques há uma data de tempo. Está calado com tudo há uma data de tempo. E sabe o que é tanques? Estamos a falar do Nuno Melo. Então porque é que não falamos do gajo que estava no tempo de tanques? Isto é uma bandalheira de um país. Bandalheira total. Ninguém cumpre com nada. Ninguém é julgado como deve ser. Ninguém é preso como deve ser. É tudo à balda. Filipe, isto revela uma fragilidade do Estado e um Estado no estado em que o Miguel Louro aqui diz. É evidente que as coisas não são perfeitas e eu não posso subscrever. É que o Filipe diz isto, mas depois ri-se. E depois estás a rir. Eu subscrever aquilo que ele disse, não posso. Se eu for preso, você não vai. Fica cá fora. E depois Mas a seguir combina-se comigo. Mas vou visitá-lo. A gente dá uns copos ao guarda, Não, o guarda põe lá uma escada e a gente pira-se. Vou visitá-lo. Agora, a questão não tem que ver com a fuga de Val de Judeus, na minha opinião. Porque o objetivo de quem está preso, nomeadamente de penas de longa duração e ditos perigosos, que eu também não sei bem o que é que isso quer dizer, que eu também não... Era o argentino, o georgiano e não sei o quê.
nós aprendemos com factos a ver grandes filmes de evasões de prisões. Portanto, o preso está lá para fugir. A Grande Evasão é um grande filme que retrata uma evasão de uma prisão nazi por parte de soldados ingleses, americanos, não sei o que isso é. Portanto, quem está preso luta e prepara as coisas para tentar fugir. Quem tem o direito de os guardar. A responsabilidade. Tem a responsabilidade de os guardar. Isso aí é outra questão. Agora, é evidente que não há Estados perfeitos e que a democracia é a mais imperfeita dos melhores sistemas. Não há outra. E, na minha opinião, a República também é muito melhor que outro tipo de sistemas. Mas este é um problema político. Isto é um problema político que tem que ver, na minha opinião, e é aí que eu queria enquadrar a questão de Val dos Judeus, porque a fuga foi ridícula, como ele diz, à vista desarmada e de dia portanto nem tiveram que fugir como se vê nos filmes da noite e dos holofotes, não, foi de dia e agora encosta aqui uma escada. Isto é de tal maneira ridículo que aguardaremos todos pela explicação. Como é que isto sucedeu. Agora eu quero enquadrar isto como no sistema político. Isto é um sistema político e não estou a dizer que tem que ver com as questões políticas, não estou a dizer que é deste governo ou desta Ministra da Justiça. Acho que tem que ver com o Estado e que já se arrasta há muito tempo. Que tem que ver com o regime, aquilo que você gosta. Com o regime, com as questões da reforma da Justiça, com aquilo que queremos para as prisões. Se as prisões são locais de degradação ou se são locais onde pode haver ainda recuperação. Eu acho que sim. Que pode haver. Não é todos, mas tem que haver. Tem que haver tem que haver esse princípio. É claro. Como princípio tem que haver. Claro, estou de acordo consigo. Isso só serve para desresponsabilizar mas tudo. O sistema de justiça tem que efetivamente ser feito altamente debatido e equacionado. Está a bicharada. Isto é o Solnado ainda está vivo. Na guerra. Na guerra, atira a bala e vai da prisão. Vou-te atirar um tiro. Desvia. Isto é uma galhofa. Só faltava eram os gajos que fugiram terem sido os gajos que pegaram os fogos. Para isto ser a bandalheira completa. Isto é de filme. Está a perceber? Isto é de filme. Mas filme mau. Muito mau. Não é a fuga de Alcatraz. Mas esperam que exista uma conclusão desta investigação aqui, não vai haver conclusão que se nenhuma, consiga senhor. saber o que é que aconteceu. Desculpa, isto é um regime. Isto é um regime que foi batizado pelo assassinato do Sá Carneiro e que nunca chegou a conclusão nenhuma. Já chegou a conclusão do Sá Carneiro? Já chegou? Não chegou. Para que é que a gente há de querer que os outros assuntos cheguem, senhor? Isto é um primeiro-ministro e um ministro da Defesa. Primeiro-ministro e ministro da Defesa são assassinados. Tem que provar se aquilo foi Filipe, então ainda me vem com essa conversa. Eu não sei se não foi assim. Pois lá está, em Portugal nunca se sabe nada. E se foi assassinato, ainda há a hipótese de ter sido a extrema-direita. Claro! A extrema-direita Claro, como é evidente. Claro, então, mas acha que eu estou a proteger o quê? Estou a proteger a algum lado? Não, eu a mando a bola. Onde ela cair é que é. Olha. Então, matam um primeiro-ministro com o ministro da Defesa e não acontece nada. Era o Sá Carneiro e o Amar da Costa. Sim. Então, isto é o regime que foi batizado com esse caso. E tem tudo caladinho. Até os amigos deles e os colegas deles, tudo caladinho até agora. O presidente, mais o Freitas, mais os outros todos, tudo caladinho. Isto não presta para nada. O Freitas já morreu. Ouça, isto não...
Espera, quem esteve ao lado do Freitas, lá no Palácio de Cristal a noite inteira, fui eu, não foi você. Eu não tive. Eu Pronto. estou a dizer, Então respeito eu o é que Freitas sei do como é que falo Amaral. do Freitas. Já morreu, ou está vivo, ou se merece, ou se não merece, ou se isto ou daquilo. É assim, isto não presta para nada. E é por isso que falha em todo lado. Filipe, será assim? O sistema de justiça e o regime está... tem esta gênese deste acontecimento da justiça não está da ausência de bom, como responsabilidade, toda a de gente responsabilização. Diz, desde políticos a Para cidadãos. terminarmos. Desde políticos a cidadãos, toda a gente diz que é preciso uma reforma séria da justiça. E nessa reforma séria da justiça também entram as prisões e os guardas Mas prisionais não há e isso possibilidade tudo. de fazer a reforma, porque Agora, não há pessoas para fazer essa reforma. Outra coisa é República Democrática. Onde? E já Do Congo, agora do e já, Congo. Está a e falar já- do Congo? e ou já quê? agora laica. Isso acho que temos que nos bater Mas isso é intransigentemente por Mas ele isso. está a falar do Congo. Não, não. Ah, bom. Bem, e assim chegamos ao final desta conversa franca com Miguel Louro e Filipe Palma. Hoje falámos sobre a fuga de valdos-judeus e uma possível reforma da justiça que vai ser necessária. E se calhar um dia falaremos sobre isso, sobre o irritante da Olivença e também sobre um orçamento de Estado para 2025 que ainda não existe e não sabemos se irá existir. Ficamos por aqui, voltamos de hoje a uma semana à DNFM, sempre às 18 horas de terça-feira e, claro, ao sábado às 10 da manhã, também disponível em dnfm.com e na versão de YouTube. É o sábado ou domingo? Sábado. A semana passada eu meti a pata na poça. Ah, bom. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá.